Eu acho que houve avanços significativos, não há como negar. Essa Constituição ela foi marcada muito pela questão do período militar, né? Então a ditadura, de certa forma, a saída da ditadura, havia uma luta para que a gente tivesse uma constituinte específica, ou seja, que as pessoas fossem eleitas para a Constituição, para fazerem a Constituição. Não aconteceu. O que aconteceu foi que o governo, que já vinha, na verdade, de uma trajetória, né, o presidente da República tinha sido um dos membros importantes do regime militar, né, ele transforma o Congresso Nacional em Congresso Constituinte, certo? Então toda a Constituinte foi um espaço privilegiado dessas batalhas, né, das batalhas ideológicas, das lutas dos movimentos sociais. Então ela consagrou, de certa forma, boa parte desses aspectos. É tanto que a nossa Constituição é considerada uma das melhores constituições do mundo, né? Ela tem problemas? Tem. Todas as constituições elas têm os seus problemas. E a nossa tem também. Há coisas ainda que precisam ser resolvidas e que não são tratadas ainda. Não há uma preocupação, às vezes, do Congresso em resolver, né, parte daquilo que a Constituinte consagrou e que na prática ela não se constitui. O contexto histórico era outro, né? Naquele período, pelo menos de forma aparente, a gente tinha uma sociedade civil muito mais organizada e muito mais ideologizada. As lutas, né? As bandeiras de lutas, elas tinham um fundamento político. As pessoas se organizavam politicamente, os estudantes, os trabalhadores, né? Os camponeses, quer dizer, todos eles tinham bandeiras de lutas muito claras, né? Havia uma preocupação, né, de você pensar as coisas politicamente. Os estudantes, por exemplo, que era a minha experiência, né, você tinha nesse momento uma preocupação muito grande com as questões nacionais, as grandes questões nacionais, né? Você tinha pessoas que lutavam, né, por socialismo, mas também tinham aqueles que faziam um contraponto a isso. Então era importante essa luta, né, do ponto de vista ideológico, da ideia do país que se queria, né? As propostas, quais eram as reformas que as pessoas lutavam. Isso era muito marcado naquele tempo, né? Esse movimento agora, essa irrupção, vamos dizer assim, né, desses movimentos, né, eles têm uma característica diferenciada. Você não tem vamos dizer assim, um foco. Essa palavra está sendo muito desgastada, né? Mas um objetivo muito claro. Quais são os projetos políticos? O que eles contestam realmente, né? O que eles querem ao sair para as ruas? Quais são as lutas, né? Então, às vezes as bandeiras elas são muito difusas, não tem uma coisa clara, né? Nós queremos mais educação. Qual é mais educação? Em que sentido, né? O que a gente quer ampliar com isso? Então há uma dificuldade com relação a essa questão. Eu acho que a gente vive um momento, né, que é importante, quer dizer, principalmente como estudioso, eu tenho uma preocupação imensa com isso. Mas, ao mesmo tempo, né, não dá para você descartar como se as coisas estivessem tudo ali paradas e de uma hora para outra começassem a acontecer. Não é verdade, a sociedade ela continua num movimento, né? Necessariamente essa saída para as ruas demonstra que as pessoas estavam ou satisfeitas ou, né, havia um nível de satisfação muito grande. Se fala muito que o brasileiro, né, ele vamos dizer assim, não participa, não é muito ativo do ponto de vista político. Isso não é verdade, né? Quer dizer, mas é claro que quando você vê um ativismo dessa natureza, né, você fica na expectativa de que as coisas possam modificar, melhorar, né, vir coisas melhores. Ou seja, o Estado, o governo,
ele só responde quando há uma pressão. Então, é necessária essa pressão e ela é fundamental para que as coisas aconteçam. Olha, na minha leitura, eu acho que é uma coisa fundamental, né? Ela é importante. Agora, ela por si só não resolve o problema, certo? Não se cria, a ideia que se cria, por exemplo, que ao fazer esse processo de desmilitarização, você vai resolver o problema da polícia, eu acho que é uma expectativa, uma falsa expectativa com relação a isso, né? É um primeiro passo, é um passo importante, certo? Mas é preciso que se repense a polícia como um todo, né? A polícia brasileira, ela tem vícios seculares, ela tem problemas que se arrastam há muito tempo, que não é só o problema da militarização. O problema da militarização foi um desvio, né, que ocorreu ao longo desse processo e que levou a uma série de desmando e de autoritarismo que precisa ser revisto. Mas não é a solução, não é a única solução. A polícia, ela tem problemas que são, vamos dizer assim, que fazem parte da própria essência dessa polícia que está aí e que precisa ser trabalhada. Saiu uma pesquisa recente dizendo que 7 entre 10 brasileiros não confiam na polícia, ou seja, 70% da população não confia na polícia. Isso é um absurdo, quer dizer, eu confio na polícia, não tenho por que desconfiar da polícia. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte: o policial, quando ele é mal remunerado, então ele é muito mais fácil de ser corrompido. Quero dizer com isso que a polícia é corrupta? Não, né? Mas uma coisa, né, é você ganhar um bom salário, né, ter um bom tratamento. Por exemplo, a forma como eles trabalham hoje, há uma coisa violenta mesmo do ponto de vista, né, da carga horária deles, né? Então todos esses elementos precisam ser pensados. Não é só a questão da desmilitarização, né? É uma preocupação também com o próprio funcionamento dele, da polícia enquanto instituição, né? As melhorias que são necessárias. Por exemplo, no Ceará se investiu muito em termos, né, de recursos para a polícia. Mas para o policial, o que foi feito para ele, né? Qual foi a melhoria do ponto de vista das condições salariais, das condições de vida e trabalho? Boa parte dos nossos policiais moram em condições indignas para um trabalhador, principalmente para um trabalhador, né, que exerce uma função tão importante na sociedade.